Hora de pegar o seu papel e caneta, porque a gente vai falar sobre merecimento. Ou, na verdade, sobre a falta de merecimento. Sobre a falta de merecimento. E para a gente começar a nossa conversa, eu quero que você entenda algumas coisas importantes aqui. Atualmente, e eu quero que você escreva hoje muito, tá bom? Eu vou pedir para você escrever, porque quando você escreve, você fixa melhor o conteúdo. Atualmente, ela busca o tempo todo garantir a sua sobrevivência. Escreva aqui, sobrevivência. O tempo todo. E viver no risco é algo que sua mente não quer, porque ela quer garantir a tua sobrevivência. Então, a antecipação é muito importante. Por isso que nós temos ansiedade. Alguém aqui tem ansiedade? Todo mundo tem. O problema é quando nós temos as crises de ansiedade, quando nós perdemos o controle. Mas a ansiedade, ela é importante para quê? Para garantir a nossa sobrevivência. É uma antecipação. E nessa antecipação, a sua mente, ela precisa ter aí guardado no, vamos dizer aí no HD dela, precisa ter algumas informações importantes. Algumas experiências que você viveu e que são importantes para você, digamos, ficar viva. Vamos imaginar que, por exemplo, lá atrás na tua infância você estava andando de bicicleta, feliz e contente, e aí você escorregou. E aí você escorregou, caiu, capotou. Você se machucou. A tua mente sabe que aquilo te colocou num certo risco. Aquilo foi difícil para ela naquele momento, porque ela teve que garantir a tua sobrevivência de alguma maneira. E aí fica um aprendizado. Por exemplo, andar de bicicleta é perigoso. E aí o que acontece ao longo da tua vida? Você vai pegar uma bicicleta e você sente medo. Você fica receoso. Ou você, por exemplo, hoje numa fase adulta, você pegou um carro, você bateu esse carro. Você sofreu um acidente. Provavelmente você tenha dificuldades, dependendo, claro, do grau do acidente, de pegar esse carro de novo. Por quê? Fica um aprendizado. A tua mente cria, e eu quero que você escreva, uma interpretação. Uma interpretação. Essa interpretação baseia todo o comportamento que você tem. As tuas crenças, aquilo que você acredita, as crenças estão baseadas naquilo que você aprendeu ao longo da vida, ao longo dessas interpretações que você tem. Por isso, presta atenção nisso aqui. As barreiras que estão aqui na sua mente, elas são mais limitantes do que as do mundo externo. Pode ter certeza, seja qual for o seu desafio hoje, qualquer que seja o seu desafio, a barreira mais limitante é a que está aqui dentro. Não é a que está aí fora. Faz sentido? Alguém se identifica com isso? As barreiras que existem aqui, que são através dessas interpretações criadas pela sua mente, são essas barreiras que te impedem de prosperar, de fazer as melhores escolhas, de tomar as melhores decisões. Porque elas moldam o seu comportamento. Então, se eu acredito, por exemplo, que eu não sou bom o suficiente para, por exemplo, estar aqui dando essa aula para você, ao vivo, se eu me sentisse dessa maneira, eu não sou bom o suficiente, eu vou falar uma bobagem, as pessoas vão rir da minha cara se eu falar isso ou falar aquilo, o que vai acontecer? Eu provavelmente, eu vou ficar aqui escondido, eu não vou querer aparecer, eu vou ficar com vergonha. Faz sentido isso para você? Porque o meu comportamento atende àquilo que eu acredito. E eu quero que você entenda que a vida que você merece, a vida que você deseja, ela só será alcançada se você fizer uma mudança interna. A mudança interna, escreva aqui, mudança interna. É a mudança interna que vai refletir numa mudança externa. Não dá para você mudar a sua vida
olhando apenas para o externo. Você precisa se entender, você precisa se conhecer, você precisa mudar muitas dessas interpretações que você tem. Porque enquanto essas interpretações estiverem aí, a interpretação de falta de merecimento, de desvalorização, de não ser bom o suficiente, de que vai fracassar, você viverá uma vida pela metade. Você seguirá vivendo uma vida pela metade. E uma vida pela metade é uma vida de sofrimento. É uma vida muito difícil. E a sua vida, presta atenção nisso que eu coloco na tela, a nossa vida se expande na proporção da nossa coragem. Guarda essa frase. A sua vida só vai expandir quando a sua coragem também aumentar. E aqui, presta muito atenção, porque para quem está aqui pela primeira vez, talvez tenha um conceito de coragem deturpado. Coragem não é ausência de medo. Coragem não é você ser o mais corajoso, enfrentar o leão lá na jaula dele e você vencer o leão. Tudo isso foi romantizado pelas artes, pelas histórias, pela mitologia. Coragem é, escreva aqui, ação com preparação. Coragem é ação com preparação. Então você vai aumentar a sua vida, você vai expandir o seu domínio sobre o mundo quando você aumentar essa preparação, quando você aumentar essa ação com preparação. Faz sentido isso para você? Coragem é isso, ação com preparação. Coragem não é um dom divino, não é um momento mágico onde você agora enfrenta tudo e todos. Não é assim. Coragem é ação com preparação. É você se preparar todos os dias. É você enfrentar os medos se preparando. É assim que você vai mudar a sua vida, é com preparação, não é com fórmula mágica. O maior risco que existe quando você acredita que coragem é algo que vai bater na sua porta, e aí a partir daí você vai conseguir mudar a tua vida, é você continuar se frustrando. A frustração será contínua, enquanto você não decidir verdadeiramente se preparar. É essa preparação que aumenta a tua blindagem emocional. Que você vai precisar dela para fazer essa mudança. Mas você precisa entender que essa coragem de mudar qualquer coisa na sua vida só virá a partir do momento que você decidir não aceitar mais a situação que você está vivendo. Tudo começa por uma decisão, escreva aqui. Tudo começa por uma decisão. E você precisa decidir verdadeiramente não continuar com a vida que você tem hoje. Seja um relacionamento ruim, seja uma vida profissional ruim, seja a falta de prosperidade, seja uma saúde debilitada, você precisa decidir não viver mais dessa maneira. Do momento que você decide, o processo começa. Mas é decidir para valer. É quando você não negocia mais. É quando você não negocia mais com as suas desculpas. Ontem na mentoria Coragem Estoica, para quem estava presente, sabe que nós falamos muito sobre isso. Não dá mais para você negociar com as suas desculpas, com as circunstâncias que existem. Elas estão aí. As circunstâncias, elas estarão aí para você a todo momento. Cabe a você se preparar para enfrentar cada uma dessas circunstâncias. Ou você fica como vítima. Então assume de uma vez, olha, eu sou vítima, eu não vou fazer nada, mas para de reclamar. Para de reclamar da vida. Essa reclamação da vida não te leva a lugar nenhum. Nenhum. E eu entendo que talvez você hoje esteja machucada, que você esteja fraca, que você não se sinta capaz.
E é por isso que você precisa de conhecimentos que te faltam. Porque você precisa entender mais sobre essa crença da falta de merecimento. É essa crença que tem influenciado todos os teus comportamentos. É essa crença da falta de merecimento. E você pode falar o seguinte: ô gata, não, eu sou merecedor, eu sei que eu mereço o melhor da vida. Isso conscientemente. Mas lembra de algo que eu falei aqui no início. As barreiras internas, as barreiras aqui da sua mente, elas são muito maiores do que essas barreiras externas. As barreiras que você está vendo, digamos, a olho nu. Essa crença de falta de merecimento, ela tem te tirado muitas coisas. Ela limita, por exemplo, as suas oportunidades. Ela limita as suas realizações. Você provavelmente, algumas pessoas aqui eu conheço, claro, mas a maioria aqui eu não conheço. Mas sem te conhecer, eu garanto que existe aí dentro de você um potencial enorme. Existe um potencial enorme. Talvez nesse momento, eu, sem te conhecer, acredito mais em você do que você em si mesma. E por que eu tenho essa confiança de falar que você tem um potencial gigantesco? Porque todos nós nascemos para realizarmos algo na vida. Todos nós temos uma meta. Todos nós temos uma meta. A antroposofia fala de meta encarnatória. Algo que você nasceu para ser. E que talvez diante das circunstâncias da sua vida até aqui, você não conseguiu se conectar a ela. Mas agora não é para você se lamentar em relação a isso. É para você falar o seguinte: eu vou atrás dessa meta. Eu vou abraçar. Eu tenho o direito de ter uma vida de coragem. Todo mundo tem direito a ter uma vida boa. Todo mundo tem esse direito. Viver no sofrimento não é normal. Pode ser comum, mas não é normal. Escreva aqui: não é normal. Não é normal, e você não pode mais aceitar viver nesse sofrimento achando que isso é normal. Não é normal. E pior ainda é achar que uma hora isso vai se resolver sozinho. Não vai. Isso só se resolve quando você decide sair desse sofrimento. A hora que você decidir, eu garanto que o processo começa. E é uma decisão visceral. É uma decisão visceral. É uma decisão que não tem negociação. Como ontem na mentoria Coragem Estoica, eu fiz um exercício com um grupo. Você tem que tirar aquilo que vai te atrapalhar. Sem negociação, você tem que tirar. Você não pode negociar. Se você quer ser saudável, por exemplo, você quer ter um corpo saudável, você quer ter, né, um corpo que te traga autoestima, não dá mais para você colocar no teu corpo substâncias que vão contra isso. E assim, não é apenas uma tacinha de vinho. Entende isso? Isso vai te atrapalhar. E quando você permite que um docinho entre na tua vida, é porque você não decidiu para valer mudar. Você não decidiu. E isso está totalmente ligado a essa falta de merecimento. Por isso que você precisa mudar isso. Porque a falta de merecimento mantém você com autoestima baixa. Mantém você dentro de uma autoestima baixa. Te mantém dentro de relacionamentos ruins. Sabe a história do dedo podre? Alguém já ouviu essa máxima? Eu tenho o dedo podre. Eu sempre digo, o dedo podre não existe. Não existe. Existe, na verdade, o dedo certo para você trazer para a sua vida pessoas que vão o quê? Alimentar a crença que existe aí. Porque, olha, presta atenção. Toda crença, aquilo que você acredita, gera o seu comportamento. Então, se eu acredito
que eu não mereça, eu vou trazer para a minha vida, não, vamos chamar aqui do príncipe encantado, eu vou trazer aquele que vai alimentar ainda mais a minha falta de merecimento. Então é o dedo certo, você traz a pessoa certa para a crença que você tem. Então se eu quero ter um comportamento diferente, se eu quero ter uma relação diferente, se eu quero ter um relacionamento saudável, eu preciso mudar a crença que está aqui. Essa falta de merecimento faz você, por exemplo, procrastinar. Alguém aqui procrastina? Essa falta de merecimento pode ser sim a causa da sua procrastinação. Porque quando você está próxima de atingir o teu objetivo, essa crença meio que mostra para você que você não merece alcançar aquilo. Sabe quando você, por exemplo, se sente mal, quando você vai num ambiente que você acha que não é para você? Quando você entra talvez num restaurante chique e você se sente mal, isso é um sinal de falta de merecimento. Por que você não pode estar num restaurante 5 estrelas? O que você é de diferente das outras pessoas que estão ali? A diferença é exatamente esse comando, essa crença de merecimento. Quando eu acredito, quando eu mudo essa programação de falta de merecimento para merecimento, eu atraio para minha vida exatamente aquilo que está na minha interpretação. Faz sentido isso para você? A falta de merecimento te leva muitas vezes à culpa, a você se sentir culpada quando você não alcança um resultado. E você não alcança o resultado por quê? Porque você talvez procrastine. Faz sentido isso para você? Então, essa falta de merecimento, ela precisa ser eliminada da sua vida. E como que você pode fazer isso? A primeira coisa é, você precisa entender onde e quando você aprendeu a ter a falta de merecimento. Quando que essa crença foi aí instalada na sua mente e que faz com que você haja dessa maneira. Deixando de lado muitas vezes a prosperidade, a felicidade, para viver num padrão de falta de merecimento, num padrão de sofrimento. E normalmente, em 99,9999999%, você aprendeu na infância. O que aconteceu na tua infância diz muito sobre as crenças que você tem. Tudo que você viu, tudo que você ouviu, tudo que você sentiu, tornaram-se as suas crenças. E talvez essa crença de falta de merecimento é uma, entre aspas, herança que vem da sua mãe. Por quê? Porque nos primeiros 7 anos de vida, a criança, o bebê, inclusive na barriga da mãe, está vivendo em fusão emocional. Presta muita atenção. Escreva aqui, fusão emocional. Fusão emocional. Atuca, estou procrastinando, por exemplo, para responder a avaliação. Sempre depois. Pois é a tua mente te dominando. Porque, olha só, eu tô aqui, aliás, está aqui para quem quiser, últimos dias da sessão de avaliação gratuita, só você escrever a palavra avaliação, como a Tuca deve ter feito. É uma sessão gratuita, onde eu e você, por 45 minutos, eu vou entender a tua história e vou te dar clareza de direção. Vou mostrar para você aonde que, por exemplo, talvez essa crença de falta de merecimento, ela foi instalada na sua mente. E aí quando você está procrastinando algo que você não vai pagar, é gratuito, você pode fazer na sua casa, você não precisa se deslocar até o meu consultório, não faz nenhum sentido racionalmente isso.
entendeu? Mas por que você está procrastinando? Porque a tua mente está no controle. As barreiras que a sua mente tem, elas estão muito fortes. Faz sentido isso para você? Então, entenda que em algum momento você aprendeu a ter essa falta de merecimento. E muitas vezes, através dessa fusão emocional com a mãe. Todas as emoções que a mãe sentia, você sentiu também. E a tua mente criou interpretações. A sua mente vai criando interpretações. E talvez a sua mãe já vivia essa falta de merecimento na vida dela. Talvez ela estivesse sendo desvalorizada pelo seu pai. Por isso que uma pergunta que eu sempre faço nas avaliações é: como que era o relacionamento da mamãe e do papai como um casal? Para quem já fez, sabe. E aí, nessa resposta, tem muitos caminhos. Muitos caminhos. Por exemplo, se papai era um mulherengo e traía a mamãe, ou papai era um alcoólatra e bebia muito e depois xingava, batia da mãe, como que essa mãe se sentia? Abusada, desvalorizada. E tudo isso ela está vivendo através das suas emoções. Aí imagina que você, uma bebezinha linda que está lá na barriga da mãe, está vivendo todas essas angústias dela. Interpretação. Opa, eu preciso sobreviver. A minha mãe está desconectada emocionalmente de mim porque ela está lá nos problemas dela. Então, cria-se, escreva aqui, lealdade emocional. Que é uma grande prisão que muitos de nós já vivemos ou vivemos ainda. Que é uma espécie de algema onde você aprendeu a carregar aquilo que é da mamãe, os lixos emocionais da mamãe. Então a minha mãe tem culpa, gata? Lógico que não. Teoricamente não. Teoricamente não. Porque ela vivia o seu próprio sofrimento ao longo daquele momento. E a gente precisa entender esse contexto. Porque é muito fácil julgar a mãe e as decisões e as escolhas da mãe sem ter vivido o que ela viveu. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Então essa falta de merecimento, ela tem trazido coisas muito ruins para você, mas ela pode ser ressignificada desde que você trate a causa. Escreva aqui, tratar a causa. Enquanto você não faz as pazes com a sua história, e fazer as pazes com a sua história é você muitas vezes mudar essa interpretação, eu tenho certeza, enquanto você não mudar isso, você vai seguir no sofrimento. A Marta hoje está sendo para mim. Então fica aqui. Fica aqui, Marta. Fichas eu tenho certeza que estão caindo. Então você só vai mudar a sua vida se você realmente tratar a causa. Um caminho para você tratar a causa é a hipnoterapia, que é a ferramenta, inclusive, com a qual eu trabalho. A hipnoterapia é extremamente assertiva, porque ela vai na causa. Eu sempre brinco, você não vai se tornar o melhor amigo do seu hipnoterapeuta, porque você vai vê-lo poucas vezes. Por exemplo, eu tenho um protocolo que é um processo de cerca de 60 dias. Para que em 60 dias você, por exemplo, tire essa falta de merecimento da tua vida. O que você acha de resolver isso em 60 dias? Imagina uma vida de 40, 50, 60 anos dentro dessa falta de merecimento e em 60 dias você resolver isso. E de maneira eficaz. Por quê? No momento que você trata a causa, você acaba com o sintoma. Quer ver um exemplo? Eu sempre uso esse exemplo nas sessões de avaliação para você entender. Imagine aí que na sua cozinha tenha uma parede úmida, embolorada, suja. Por quê? Porque tem um cano que está vazando lá dentro. Normalmente, a tua mente vai te levar a soluções mágicas. Que é o quê?
pega uma tinta e passa ali por cima que vai ficar linda, maravilhosa a sua parede. Aí você fala, uau, a minha parede ficou maravilhosa. Só que daqui a um tempo o que vai acontecer? O cano continua vazando e a sua parede vai sujar de novo. Isso é tratar o sintoma e não tratar a causa. A hipnoterapia... Ó, Rosimeire, meu osteopata fez indicação de hipnoterapia. Que legal, fico feliz. Muito bom. Porque a hipnoterapia vai na causa. E nesse caso, nesse exemplo que eu estou dando da parede úmida, embolorada e suja, o papel da hipnoterapia é quebrar a parede, mas quebrar com segurança, óbvio, né? Não é dar uma marretada, né, de qualquer jeito. É quebrar essa parede, identificar o cano que está vazando, trocar esse cano e aí sim fechar a parede e pintar. Aí não tem mais vazamento. Aí não tem mais parede embolorada. Então no momento que eu tratei a causa, eu acabei com o sintoma. Tudo bem? E eu quero que você entenda que você precisa se dar essa chance. Você precisa, e aí é uma ação que é sua. Por isso que eu falei no início de responsabilidade. É sua responsabilidade sair do sofrimento. É sua responsabilidade sair do sofrimento. Você precisa agir. Por exemplo, o que a Tuca falou, né? Ela está procrastinando para participar da sessão de avaliação. Se ela não der o próximo passo, obviamente nada vai mudar na vida dela. Eu por exemplo, não, eu poderia até fazer isso, mas eu obviamente não faço. Mas eu não vou preencher para Tuca. Entendeu, Tuca? Isso não é o meu papel. Você precisa preencher para mostrar até para si mesmo o quanto você quer. O quanto você quer realmente mudar. Alessandra, a hipnoterapia me levou às causas das minhas feridas emocionais. Mas o conhecimento e o autoconhecimento é o caminho da mudança. Sim, exatamente. Porque quando você, como a Alessandra fez primeiro o quê? A hipnoterapia. Ela tratou as causas. Quando ela limpou esses bloqueios que existiam aqui na mente dela, agora ela está preparada para enfrentar outras coisas. Ela está preparada para seguir nos próximos passos. Faz sentido isso para você? Boa, Tuca. Legal o que você vai fazer hoje, fico feliz. Então você precisa assumir essa responsabilidade. Por isso, guarda essa frase. Liberdade começa quando nós decidimos não aceitar menos do que merecemos. O ser humano busca a liberdade o tempo todo. Nós precisamos da liberdade. A liberdade física, a liberdade emocional, a liberdade mental. Mas ela só começa quando você decide não aceitar menos do que você merece. E eu quero que você acredite. Eu quero que você acredite que uma vida não é apenas sofrimento. A sua vida não pode se resumir a sofrimento, a falta de felicidade. Não pode. Você não merece isso. Você verdadeiramente não merece isso. E você está aceitando porque tem essa crença de falta de merecimento. É como se você achasse que deve sofrer. E não. E não. Você não precisa sofrer. Quando você se recusa a viver uma vida limitada, esse é o primeiro passo para a sua vida de coragem. Esse é o primeiro passo. É você não se contentar com tão pouco da vida. E talvez você esteja se contentando com tão pouco por conta dessa falta de merecimento. Existe um grande potencial aí dentro de você. E você precisa abraçar isso. Faz sentido? O Edivandro, me lembro de quando eu saí do Rio de Janeiro para ir por 2 vezes a São Paulo para passar pelas sessões de hipnoterapia com o Gata. Boa! E fui querendo mesmo experimentar, conhecer sem dor, porque a dor na qual eu estava era maior. Boa, Edivandro.
E o segundo processo do Edivandro foi bem pesado, né, Edivandro? Bem pesado. A Marta, eu sou assim, aceito sofrer. Então você precisa decidir parar de sofrer. Eu não tenho mais o que te falar. Você precisa decidir parar de sofrer. Enquanto você aceitar sofrer, nada vai mudar. Você precisa lutar contra isso. E você está aceitando, Marta, porque existe essa crença de falta de merecimento aí. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Então, essa falta de merecimento, provavelmente ela foi escrita na tua mente por outras pessoas, pelo que sua mãe viveu, pelo que seus pais viveram. Não aceita mais que outras pessoas escrevam a sua história. Não aceite mais que a sua história de vida seja escrita por outras pessoas. Você merece muito mais do que isso. Você merece muito mais do que isso. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso faz sentido para você e decida sair desse sofrimento. Não aceite viver nesse sofrimento. Tudo bem? Deixa eu ler aqui alguns comentários. O Clóvis, bom dia a todos. Depois de fazer o programa Blindagem Emocional, bani da vida ao refrigerante. Hoje em dia não me faz falta alguma. O Clóvis é um grande exemplo da nossa comunidade Coragem. Obrigado, viu, Clóvis, por sempre estar aqui com a gente. Obrigado. Deixa eu ver mais comentários aqui, perguntas. A Jamile. Oi, Jamile. Minha filha de 11 anos foi diagnosticada com transtorno de ansiedade generalizado. E isso, infelizmente, tem sido cada vez mais comum. Eu tenho tratado muitos adolescentes com ansiedade. E isso tem a ver com, normalmente, dois fatores. Um, contexto atual, né? Então, por exemplo, vou pegar o contexto da criança aí, né? Colégio, né? As cobranças feitas, um tipo de pedagogia que às vezes é muito mais voltada para resultados do que talvez para o desenvolvimento humano daquela criança. Então existe um contexto atual. E dois, existe aquilo que ela absorveu provavelmente de você na primeira infância, né? Então, como que você estava na primeira infância dela? Você como mãe. Essa é uma boa pergunta para você se fazer, porque a partir daí você vai entender talvez a tua ansiedade, a pressão que você naquele momento estava submetida. Isso gerou emoções e fez com que sua filha absorvesse isso. Tudo bem? Nossa, o gato, um tempo sem te ver, ele tá assim cabeludo. Ah, isso aqui é para provar que eu tenho cabelo. Cabelo aqui não falta, gente. Pode ter certeza disso. A Rose, só não fiz ainda por condições financeiras. Agora estou com gasto de saúde, mas pretendo fazer. Sei da importância, já consegui, sobre orientação, identificar onde porque desencadeou o pânico. Pois é, mas existem escolhas, Rose, eu vou ser bem honesto para você, com todo o coração, com todo o amor que eu tenho no coração aqui. Tudo na vida são escolhas. Então, assim, não é a condição financeira que está te impedindo, ponto. Não é essa circunstância. Não é essa circunstância. E eu digo isso não é para vender hipnoterapia, é porque eu já vi muitas pessoas que também com essa narrativa de não ter condições financeiras, elas darem um jeito. Elas darem um jeito. E às vezes você vai ter, e é claro, isso dar um jeito de maneira lícita, legal, ok? Mas, às vezes você precisa se esforçar para dar um jeito. Esperar ter o dinheiro para aí sim, sabe o que vai acontecer? Você não vai fazer. Você não vai fazer. Sabe por quê? Primeiro, porque é um esforço e que talvez você não tenha saúde para chegar até esse momento. Entendeu? Então existem coisas que precisam ser prioridade. Então quando existe uma solução que trata a causa, para mim, claro que hoje eu posso falar talvez influenciado pelo fato de ser hipnoterapeuta, de já ter passado diversas vezes pela hipnoterapia, por ter atendido milhares de pessoas já ao longo dos últimos anos, mas para mim é irracional. Se você sabe e tem como chegar à solução do problema, não tem por que você esperar para resolver o problema.
Tudo bem? Faz sentido isso para você? Não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido. Algo que eu falei ontem, inclusive na mentoria Coragem Estoica. Conhecimento sem ação não é conhecimento. É como se você não tivesse esse conhecimento. Tudo bem? Bom, Boa, a Bruna, quando decidimos, criamos as condições para resolver os problemas. Exato, não é a circunstância, não é a circunstância. Não é a circunstância. É a decisão. No momento que você decide pra valer. Legal, entendi, mas realmente está sendo uma coisa de cada vez. Então tudo bem. Você vai se manter no sofrimento por um bom tempo. Até, digamos, chegar a vez de você tratar a causa. Mas você pode mudar isso. Você precisa talvez botar velocidade nisso. Você precisa pedir ajuda. E às vezes a gente não quer pedir ajuda por vergonha, por medo. Mas a gente não consegue às vezes entender que é solucionando isso é que eu vou ter energia para fazer as outras coisas, inclusive para gerar mais dinheiro, para ter prosperidade. Tudo bem? Bom, amanhã estaremos juntos aqui para falar sobre este assunto aqui, sobre relacionamentos. Você é o resultado das suas relações e você vai entender o porquê, você vai entender a razão. Você é o resultado das suas relações e é sobre isso que a gente fala amanhã, tá bom? Te vejo amanhã, 8 horas da manhã, um grande abraço, tchau!